Pão de laranja. Esse é um pão que lembra muito sabor de bolo, né? E aí quando a gente pensa em bolo, a gente pode pensar um pouquinho assim naquele lanchinho da tarde, acompanhando um café. Café e laranja são combinações também perfeitas. Ou pãozinho com pãozinho de laranja com chocolate, enfim. Então é um pão que pode acompanhar aí vários outros sabores e aí é só a questão da criatividade. Na verdade, esse aqui a gente vai fazer a base de laranja, mas aí se você quiser, André, eu posso pôr chocolate? Eu posso pôr uma fruta cristalizada, eu posso pôr uma ameixa, e aí você vai criando outros sabores dentro de uma massa base. Então se você gosta do sabor laranja, e se você gosta de um pão bem fofinho, eu te aconselho a seguir esse vídeo até o final. E aí, eu trouxe assim duas alternativas de sabores de laranja. Eu acho muito legal quando a gente pode aproveitar as frutas, os vegetais, enfim, de um modo que a gente aproveite na íntegra. E aqui eu trouxe para vocês. Então aqui, gente, olha, aqui dentro desse potinho, o que nós temos aqui? Raspinhas de laranja. Essas raspinhas de laranja, algumas pessoas, André, eu posso pôr casca de laranja? Tem que ter muito cuidado, senão tu vai fazer um pão e as pessoas vão comer achando que é um fel, né? Por quê? O que dá esse sabor amargo à laranja? O que dá o sabor amargo à laranja é aquela parte branca da laranja. A parte verde é onde a gente tem a concentração do sabor, do aroma, a parte que tem a essência da laranja está na parte verdinha. Então você vai ralar naquele ralador na parte mais fina que você puder, tá? Para você obter uma massinha, uma papinha de raspa de laranja. Se você quiser também guardar esse aroma e quiser desidratar, raspa uma quantidade de laranja significativa, pega essa papinha aí, coloca no forno, dá uma leve desidratada numa temperatura mais ou menos de 100 graus, tranquilamente você vai obter esse pó e aí quando você quiser acrescentar numa preparação, seja num pão, seja num bolo ou até mesmo numa salada, enfim, você pode pôr as raspinhas de laranja e que você não vai trazer amargor algum. Agora, André, eu posso aproveitar de forma mais integral ainda esse aproveitamento da laranja? Pode, você pode tirar a casca da laranja e tirando a parte branca também, só que você vai passar por um processo de fervura. Vai pegar essas cascas de laranja, vai ferver por mais ou menos 4 vezes. Pega as cascas, coloca num recipiente com água, deixa levantar a fervura, ferveu, troca de água e assim você vai fervendo por 4 vezes essas cascas. Você vai ter uma casca sem o amargo e apenas com o sabor e com o aroma da laranja. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, então eu sugiro para vocês que querem fazer logo uma preparação bem rapidinho, que você coloque a raspinha verde da laranja. Essa laranja aqui é uma laranja... Esqueci o nome da laranja. Essa laranja aqui é a laranja pera. É uma laranja que é bem comum pra gente. Eu acho que na maioria dos mercados, na maioria das regiões do Brasil, a gente encontra facilmente essa laranja. Então você pode comprar e ter a certeza de que ela vai trazer aroma e sabor para sua preparação. E aí, como eu estou dizendo que eu estou aproveitando de forma integral a laranja, aqui está o suquinho, né? Suco de uma laranja e a raspa de uma laranja para a gente fazer o nosso pão de laranja. E se você quiser ainda dar assim mais uma intensificada na característica de pão de laranja, o que a gente poderia fazer? Porque quando você pensa em laranja, você pensa em quê? Pensa na cor laranja. A gente pensa no sabor, pensa no aroma, mas pensa automaticamente nessa coloração, uma coloração laranja, que a gente poderia raspar uma cenoura também e tirar aquele suco da cenoura, ou até mesmo o farelo da cenoura e acrescentar na massa sem problema algum. Qual é a maior preocupação?
acrescentar essas raspas de laranja, esse suco de laranja e não se perder na hidratação da massa, porque o suco hidrata, a raspa de cenoura hidrata, então no momento que eu for acrescentar água, eu vou ser muito mais cauteloso. Mas aí eu vou ter um pão com sabor de laranja, com aroma de laranja e a cor laranja. Olha que legal! E que apresentação você vai ter para um pão totalmente atípico de panificadoras, por exemplo, que você não encontra um pão de forma tão comum. Então você pode estar fazendo na sua casa ou fazendo para comercializar tranquilamente. Então vamos iniciar o processo de mistura desse pão. Então, para a mistura desse pão, a gente faz o que a gente chama de método direto, onde a gente pega os ingredientes secos e depois começa um processo de hidratação utilizando os ingredientes úmidos e líquidos. Então, a gente começa aqui com a farinha de trigo, o ingrediente principal. Vamos colocar o leite em pó, lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. O açúcar, dá uma raspadinha aqui no açúcar. Vamos mexer aqui. Vamos colocar o fermento. E agora, aqui eu tenho sal. E eu tenho os ingredientes úmidos e líquidos. Nós vamos acrescentar agora os ingredientes úmidos, né, que ficam por final. O único ingrediente seco que fica para o final do final é o sal. Mas agora pensando aqui qual ingrediente entra após todos os secos, nós temos aqui o suco de laranja, temos os ovos e a manteiga. Então, pensando na hidratação da parte seca, a gente vai acrescentar esses ingredientes que têm uma atividade de água um pouco maior. E aí, para facilitar ainda mais o manuseio, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar o suco de laranja e vou misturar aqui com os ovos, tá? Só para dar uma diluída maior e não ter o problema dessa gema ressecar na minha farinha e deixar pequenos pedacinhos de gema. Isso daí atrapalha muito na mistura. Principalmente o pessoal que faz sova manual, então é bom dar essa diluídazinha no ovo, que ajuda bastante. Então vamos acrescentar aqui essa misturinha, tá? E aí a gente fica aqui com a manteiga e as raspinhas de laranja, para deixar o nosso pão bem fofinho. E aí, gente, olha, a gente tem a farofinha aqui, ó. A farofinha da parte líquida com a parte seca. Nós vamos acrescentar agora um pouco de água para completar a hidratação. Água gelada. Por que água gelada? Porque a água gelada vai me fazer ganhar tempo de sova, de mistura da minha massa. Não vai acelerar o processo de fermentação. Nada de água morna. Falar nisso, vocês já ouviram falar o que é temperatura desejada da água? A temperatura desejada da água nada mais é do que a temperatura ideal para ser utilizada naquele pão, naquele dia, naquela hora e naquele lugar. Então, a temperatura da água vai depender muito da temperatura ambiente, vai depender muito da temperatura dos ingredientes, vai depender muito da temperatura da esponja. Por isso que a gente geralmente utiliza a água ou muito gelada ou com gelo, ou em temperatura ambiente se você está aí numa região fria. Então, a água morna, ela é uma água que pode ser que ela seja utilizada em um determinado pão, se naquele dia o clima estiver muito, mas muito frio. Caso contrário, a água é em temperatura ambiente. Agora eu vou pegar e vou sentir aqui a minha massa, tá? Vou fazer com que ela fique toda hidratada.
antes de iniciar o processo de mistura na batedeira. Porque geralmente a quantidade de água a gente coloca sentindo a massa. Então, por mais que você vá para a batedeira, ainda assim eu te aconselho sempre a sentir a massa. Não deixar que o processo seja um processo sem o teu contato manual. Então aqui, olha, eu estou percebendo que a massa está já bem hidratada. Lembrando que ainda vai uma quantidade significativa de manteiga. Então tá aqui. Eu vou agora pôr para misturar na batedeira. Eu vou dar uma misturadazinha só para deixar mais homogênea a massa, para depois acrescentar a manteiga. Colocar aqui a manteiga que vai ajudar numa mistura mais facilitada, vai deslizar melhor aqui a massa. Vamos misturar. Para completar a nossa sova. Agora a gente vai colocar, gente, para completar a raspinha. Eu deixei para o final, justamente para não influenciar no nosso glúten. Como eu queria colocar uma quantidade significativa, eu vou dar só uma misturadinha e vou concluir o processo de mistura. Gente, então aqui a gente conclui o processo de mistura, uma massa bem hidratada. Então a tendência é que o pão fique bem fofinho e bem saboroso, tá? O aroma da laranja está bem acentuado. A gente vai modelar agora. Então eu vou fazer esses pães aqui de pãezinhos de laranja aqui nessas forminhas. Então eu dividi em 3 partes relativamente iguais. E aí eu vou dar uma aberturazinha aqui, ó. Fazer a modelagem aqui delas. E vou pôr aqui na forminha para fermentar.
E agora a gente vai esperar fermentar, gente. Fermentação mais ou menos, tempo de 60 minutos de fermentação. Então vamos lá. Gente, então depois da fermentação, os pãezinhos aqui, como eu coloquei quantidade pequena, para cada forminha eu queria mini pãezinhos, eles ficaram mais ou menos na metade da forma, um pouquinho maior, passando um pouquinho mais da metade. Agora, quando a gente for assar, ele vai crescer mais um pouquinho e completar o volume do pão, tá? Então, agora eu vou pincelar para trazer brilho a esse pão. Com aquela misturinha de 100 gramas de creme de leite, um ovo e uma gema, tá? Que vai trazer o brilho que você tanto quer ao seu produto. A gente pincela bem para cobrir bem esse pão. E aí, aqui. O forno já está pré-aquecendo. Os pães vão entrar. Vamos levar ao forno agora, todos os pães. Os pães vão para o forno numa temperatura de 180 graus, tá? Até que ele doure, né? Então, dependendo do tipo de forno, isso vai demorar um pouquinho mais ou não. Mas, em média, a temperatura fica em 180 a 200 graus, que é a temperatura ideal para o assamento desses pães. Gente, esse aqui é o resultado dos nossos pãezinhos de laranja, tá? Quero já dizer para vocês que tá um cheiro maravilhoso de laranja. E eu venho acompanhando algumas pessoas que têm como principal reclamação o amargor nos pães devido a algumas formas de uso da laranja. Então, você quer fazer um pão, quer fazer um bolo, quer fazer qualquer coisa com sabor, com aroma de laranja, a raspa da parte amarela ou verde da laranja e o suco, somente. Não vão colocar bagaço, não vão colocar a parte da casca, a parte branca, que vocês vão ter um amargor super desagradável no pão de vocês. Vamos cortar para vocês acompanharem como ficou por dentro, tá? Ele tá super macio. E aí, em relação à farinha, é claro que o uso de farinha branca nesse tipo de pão, ele é o mais recomendado, porque ele vai ficar fofinho, né? Vai ficar, ó, olha como ele tá bem fofinho esse pão. Parece até um bolo, né? Mas é um pão. E aí você pode modelar como bolinha e tudo. E o que dá essa característica de fofinho a um pão é justamente o uso da farinha branca. Então você usa a farinha integral. Ah, André, eu posso colocar farinha integral? Pode, desde que você não exceda. Não coloque quantidades maiores que 20%. Então 10% do valor total da farinha. Então eu tenho uma farinha de 500 gramas de farinha de trigo. 50 gramas eu coloco farinha integral para agregar essas fibras que eu tanto quero ao meu pão. Olha, se você quiser agregar ainda mais valor aos seus pãezinhos, ah, André, eu quero comercializar esses pãezinhos, de que forma eu posso ainda agregar mais valor? Você pode pôr uma calda, a calda da própria laranja, né? Preparar uma calda, 50% suco, 50% açúcar, dissolver bem, chegar a um ponto onde você perceba a aderência entre os dedos, triscou na calda, percebe que ela está grudentazinha, você vem, joga por cima com os pedacinhos do bagaço, para dar aquela valorização ao seu produto, bem como você pode fazer simplesmente uma cobertura de chocolate. Chocolate laranja é sempre uma opção muito boa em massas. Gente, esse pão não tem amargor algum da laranja. E eu botei a casca da laranja.
é questão de técnica. Se você gostou desse vídeo, gostou das dicas, principalmente das laranjas, que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade do uso da laranja e manter um sabor agradável, dá uma curtida, deixe seus comentários e contribua com o nosso trabalho para que a gente consiga levar muito mais conteúdos para vocês. Até a próxima!